Olá, pessoal. Sou o professor de imunologia, Dr. Miguel Bortolini. Imunologia é top, é tech, é essencial para as nossas vidas. Vamos desmistificar a imunologia? Então venham comigo! Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 2 de técnicas de imunoensaios. Hoje nós vamos falar de bases de citometria de fluxo. Aqui são os meus contatos. As palavras-chave desta aula: citometria de fluxo. Pontos fortes da citometria de fluxo. Lembrar vocês que antes da gente iniciar isso, falar de pontos fortes, cito é célula, metria é mensurar. Então essa técnica foi criada para mensurar células, quantificar células. Ok, pessoal? Vamos para os pontos fortes. Análise de uma única célula. Multiparamétrico. Rápido. Quantitativo. Flexível. Funções aplicadas da citometria de fluxo. Análise de subtipos de leucócitos. Por exemplo, os tipos de linfócitos. Nós temos vários tipos de linfócitos. Monócitos, a gente tem 3. Então, essa técnica ela foi utilizada para fenotipar células, como os linfócitos, monócitos, dentre outras. Imunodeficiências, fenotipagem de células-tronco, reticulócitos, eritrócitos fetais, identificação de compatibilidade de HLA. Leucemia, linfoma. Aqui a gente pode perceber, nós temos células B, vários tipos de células B, em diferentes estágios de desenvolvimento, genes de cadeia pesada, genes de cadeia leve, proteínas intracelulares, etc. Aqui nós temos então proteínas marcadores de superfície. Estas proteínas aqui, elas podem ser usadas para diferenciar o tipo, a maturidade de um linfócito B, por exemplo, o quão maduro ele já está. A gente pode perceber melhor nesta figura aqui, onde a gente tem aqui, por exemplo, as proteínas que serão identificadas, quando que essa proteína vai aparecer, em qual células, qual fase da maturação do linfócito B, por exemplo, ela vai aparecer, e isso daqui se faz com citometria, pode se fazer com citometria de fluxo. Hoje existem outras técnicas, mas a mais usada e a mais rápida é a citometria de fluxo. A citometria de fluxo, como eu falei para vocês, ela foi criada para mensurar células no início. Hoje eu vou mostrar outras aplicações da citometria de fluxo para vocês, mas ela ainda é muito forte nessa fenotipagem celular, ok? Só que nós temos restrições. Aquilo que eu for analisar tem que ter pelo menos um micrômetro e no máximo 15 micrômetros. Nós vamos entender isso daqui a pouco dos porquês, Por que chama citometria? Metria a gente aprendeu, então mensura células. E fluxo? Porque o equipamento ele faz com que aquela amostra que vai ser sugada, essa amostra passe por uma parte central desse equipamento, que é bem pequenininha, e ele organiza na forma de um fluxo. Vocês podem ver aqui, na forma de fluxo, que vai passar uma, no caso, célula, que a gente está falando de célula, por vez, podendo chegar aí a 10.000, 12.000 contagens de célula, por exemplo, por minuto. Mas pelo menos, geralmente o pessoal faz uma contagem de 1.000, 3.000, 5.000 células por minuto. Bem rápido, pessoal? Aqui nós temos então um software, o computador com o software de citometria. Eu vou explicar para vocês o que é esses gatings aqui, essas
essas partes que são selecionadas aqui. Aqui um tubo, e ele está sendo colocado então nessa agulha que vai sugar o que está dentro do tubo. Nesse tubo aqui a gente pode então ter colocado células e uma mistura de anticorpos específicos contra aquelas proteínas marcadoras daquela célula-alvo que eu quero, conjugado com fluorocromo, que eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Mas por hora se coloca que o equipamento suga e vai passar lá naquele fluxo, vai formar aquele fluxo que eu mostrei para vocês, né? Nós temos aqui então, ó, sugando o equipamento aqui, né? Tá sugando o que está aqui dentro. Nós temos aqui então, quando ele vai passando aqui, formando aquele fluxo, passa uma célula por vez, por exemplo, tem um laser. Nós temos 3 lasers, mas esse laser azul de 488 nanômetros é ele que identifica 2 principais parâmetros que a gente vai falar no início desta aula, tá? É o parâmetro que a gente chama de tamanho e granulosidade. Então, nós vamos ver que emite-se esse laser. Aqui nós vamos ter um detector, né, bem na frente do laser, e aqui vai ter um outro detector em 90 graus. Esse na frente do laser, eu vou explicar um pouco melhor para vocês, mas ele vai depois definir tamanho. Já o outro detector, ele vai definir granulosidade. Esses 2 parâmetros são muito importantes para que a gente possa verificar ali o início, para poder verificar qual o fenótipo da célula que a gente quer, ok? Olha que interessante aqui, então nós temos o laser, né, a amostra vindo, passando uma a uma, o laser, e aqui no caso tem equipamentos como o Canto 2 da BD, que ele vem equipado com 3 lasers, né, com 3 configurações de lasers diferentes, tá, pessoal? E aí é incidido aqui esse laser. Quando bate numa célula, é normal acontecer o seguinte: se a célula vai ter então organelas lá dentro, vai ter material dentro da célula, claro. Quando esse laser bate na célula, parte do laser continua indo exatamente para frente, porque é uma luz polarizada, vamos dizer assim, esse laser, e parte desse laser vai dispersar para todas as direções. E aí, aquilo que foi dispersado para esse lado aqui do equipamento vai ser captado, ok? Dependendo do fluorocromo que tiver marcado na célula, eu vou mostrar melhor isso para vocês daqui a pouco, esse fluorocromo vai emitir uma luz, né, dependendo do laser que está excitando esse fluorocromo, vai emitir uma luz num certo espectro de cor. E isso vai ser captado por diferentes detectores. Então nós temos aqui o laser, nós temos o fluido, nós temos as lentes para refletir e nós temos os detectores. E chamar a atenção de vocês para esse detector aqui, que é o de tamanho, né? Essa barrinha aqui é uma barrinha de obscurecimento bem pequenininha, onde é emitido aqui o laser que passa direto para não confundir aqui o leitor detector, tá? O detector vai pegar aqui os outros faixas desse laser que foram um pouquinho desviadas só, mas vieram ainda para frente. E é claro, né, tudo isso aqui vai ser mandado, todos esses detectores vão mandar sinais para um software, né, de um computador que vai analisar isso em tempo real. Então, onde eu quiser configurar, quando eu quiser configurar o software, eu vou estar fazendo isso em tempo real para saber qual é a célula que eu quero ver, né? Aqui pode estar passando inúmeros tipos de célula, mas eu quero verificar somente um tipo de célula, por exemplo. Então eu vou fazer essa escolha lá no software, tá? Aqui então, para lembrar vocês, tem 3 tipos de laser que a gente vai ver mais para frente: o azul, vermelho e violeta, né? E eles vão excitar um fluorocromo que vai emitir uma luz num espectro visível aqui.
tá? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, a faixa de violeta de 380 a 424, o nosso violeta tem 405. O azul, 424 a 498 nanômetros. O nosso azul aqui tem 488. E esse vermelho, nós vamos olhar aqui, está em 647, né? Até 760. Esse vermelho aqui, ele está entre essas duas faixas, né? Porque ele está em 635. Então ele é um laranja avermelhado, vamos dizer assim. Tá? Nós chamamos na citometria ele de vermelho, ok? Então olha só, o laser ou os lasers incidiram numa célula. A célula não vai ter lá vários tipos de grânulos dentro, organelas, etc. Então cada feixe desse laser pode ou passar reto, ou passar e um pouquinho reto, mas desviando aqui, né, num grau bem pequeno, ou literalmente até praticamente voltar, né? E ele vai desviar então para todas as direções. Nós chamamos esses feixes que vão para frente, tá? E aqui nós temos o canal, né, que vai captar esses feixes. Então esses feixes que vão para frente vão ser captados nesse canal que é chamado de canal de dispersão para frente, Forward Scatter Channel. Ok, pessoal? Então daqui para frente nós vamos chamar esse canal aqui de FSC. É a abreviação que nós vamos chamá-lo. Tá bom? Então, quando vocês verem a palavra forward, vocês vão saber que é o canal que vai ler tamanho. Ele vai nos dar um parâmetro de tamanho. E nós vamos ter também um canal que é o Side Scatter Channel. O que é esse Side Scatter Channel? É lado. Então ele vai captar então o que vai para o lado, ok? Aqui no caso é todas as direções, mas lembra que eu coloquei para vocês, né? O laser pode ir para todas as direções, mas ele vai captar aquilo que vai em 90 graus aqui. É por isso que chama Side Scatter Channel. Ok, passou uma célula, teve a emissão de um laser e aqui refletiu, né, o laser e foi captado pelo detector de Forward Scatter Channel. Outra célula, outra célula. Vocês perceberam aqui que tem células que, dependendo do tamanho da célula, vai ter mais ou menos lasers indo para ser detectado ali naquele detector. E chamar a atenção de vocês que tudo aquilo que passa com muita intensidade para frente, ele é barrado por aquela barrinha que eu mostrei para vocês, tá? De obscurecimento. Então, esse detector vai ter uma voltagem aqui para cada célula que passar. Essa voltagem, o software vai entender como um tamanho de célula, tá? Ele vai converter essa voltagem em tamanho de célula, ok? Então nós temos aqui números de célula e aqui embaixo nós temos o tamanho de célula, ó, Forward Scatter, né? 4 janelas aqui que eu estava observando ao mesmo tempo. E aí eu tenho aqui então número de células. Então está passando aqui, por exemplo, um grande número de células, né? Mais ou menos nesse tamanho aqui, que depois vai ser convertido, né? Nesse tamanho aqui de Forward Scatter. Bom? Ok, Forward Scatter, acabamos de falar. Agora nós vamos falar do Side Scatter Channel. Então, parte daquilo que vai do laser que vai para 90 graus aqui é captado por essa lente e vai para os detectores dependendo da cor, né? Então ele vai para os detectores ali, cada detector vai ter a capacidade de detectar uma faixa de cor, ok, pessoal? Então aqui, ó, no Side Scatter Channel eu vou pegar granulosidade, esse parâmetro. E da mesma forma que aconteceu lá, dependendo dessa voltagem, o software vai me dar então um parâmetro de granulosidade de cada célula que está passando em tempo real. Ok? Aqui nós temos de novo então a contagem de célula e Forward Scatter. Aqui nós temos 3 tipos de células básicas, né?
Mas como que monta esse gráfico aqui, professor? Nós vamos entender. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, ok? Mas aqui, ó, já é colocado, eu posso escolher cores para aquelas janelas que eu estou escolhendo no software dos tipos de células. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Bom, pensa só. Eu estou contando célula. Aqui também tem contagem de célula. Qual a variável em comum que tem nos dois gráficos? Contagem de célula. E aqui eu tenho, então, um side scatter e forward scatter. Ok? Então, eu tenho dois parâmetros e a contagem de célula aqui é em tempo real. Então, eu tenho um conjugado aqui, dois parâmetros da mesma célula, das mesmas células, né? O que eu posso fazer? Eu vou montar, então, um gráfico desta forma aqui, né? E aqui no eixo Y, eu posso colocar, por exemplo, a granulosidade, o side scatter channel, né? Tudo que está sendo lido de granulosidade. E no eixo X, por exemplo, eu vou colocar, então, o tamanho, né? O parâmetro de tamanho. E isso aqui, professor, o que são essas nuvenzinhas aqui? Essas nuvenzinhas, cada pontinho desse que você está visualizando é uma célula, tá? É uma célula. Então, quando eu visualizo isso, eu consigo aqui diferenciar, por exemplo, só com esses dois parâmetros, de cara eu consigo diferenciar três tipos grandes aí, né, de células. Por exemplo, os linfócitos. Então, se eu for querer fenotipar linfócito, eu tenho que ir lá no computador, fazer uma janelinha aqui para olhar somente essa parte que a gente chama de gate, tá? Se eu for querer olhar tipos de monócitos, eu tenho que ir lá, quando estiver lendo, né, eu vou configurar isso daqui, e eu vou querer olhar na tela somente esse gate aqui. Se eu quiser olhar, por exemplo, neutrófilos e outros granulócitos, esse gate aqui, ok? Então aqui eu consigo ter somente, sem precisar de nenhuma marcação de fluorocromo, eu já tenho dois parâmetros. Eu tenho esse parâmetro aí de tamanho e a granulosidade, tá? Então essa análise aqui, de forma indireta, ela me dá tamanho, forma e complexidade. Granulosidade, então, é forma e complexidade. Tá bom, pessoal? Quando eu for esse processo de ficar fazendo uma janelinha e pedindo para o computador me mostrar somente aquilo na tela, é o processo que a gente chama de gating, tá? Só para vocês saberem sobre isso. Bom, professor, lá no citômetro, né, vai passar tudo. Então, tudo que for acima de 1 micrômetro vai poder ser lido, né? Vai. Mas vocês têm que saber que é importante que eu faça o que a gente chama de um limiar, um threshold. Um threshold, né? Esse limiar, para que é importante? Para não ficar poluindo muito as minhas janelas, para que eu possa verificar com mais exatidão o que eu quero. Vocês vão perceber que aqui eu tenho muito que a gente chama, né, de debris celulares, células pequenas que não me interessam. Então eu vou lá e traço um limiar e mostro para o computador, falo assim, ó, não quero ver nada que tenha desse tamanho para baixo, tudo que for pequenininho eu não quero ver nada na minha tela, eu só quero ver desse tamanho para cima. E quando eu faço isso, olha o que ocorre, né? Aqui tinha uma diferença muito grande, porque aqui tinha uma contagem muito grande de células pequenininhas e debris celulares, e uma contagem bem pequena comparada com esse, então eu quase não vi essas outras células aqui. Quando eu faço isso, mostro, né, para o computador que eu não quero ver aquilo, eu só quero ver o que está daquele limite para cima de tamanho, né, forward scatter, como vocês podem perceber aqui, aí eu consigo então visualizar melhor isso aqui na minha tela, tá? Bom, o que são essas bolinhas coloridas aderidas na célula, professor? Essas bolinhas aqui, né? Olha, tem bolinha de pelo menos duas cores diferentes aqui, ou até mais, né? Uma está brilhando mais, que é esse verdinho, tem esse azulzinho. O que são? Essas bolinhas coloridas, pessoal, elas são então anticorpo. Lá no ELISA,
a gente marca o anticorpo, por exemplo, com uma enzima, conjuga com uma enzima, lembram? Eu posso fazer isso. Aqui na citometria, eu posso conjugar o anticorpo com o fluorocromo, tá? Esse fluorocromo, podem ver aqui que ele vai receber um laser, e dependendo do laser que ele receber, ele vai absorver energia e depois ele vai emitir cor. Por isso que ele está verdinho aqui, ele está absorvendo alguma quantidade de energia, né, de algum laser, em alguma faixa de cor, está sendo excitado, aí ele vai perder parte disso aqui que eu vou mostrar para vocês em calor e está emitindo a cor verde aqui, por exemplo, tá bom? Aqui, ó, por que uma célula está apresentando 4 cores, por exemplo? A gente está vendo aqui células, e aqui uma célula, essa específica, conseguiu apresentar 4 cores. Possivelmente, pessoal, porque ela está aderida a 4 anticorpos com 4 fluorocromos diferentes. Ok? Por isso que ela está apresentando aqui 4 cores. Essa daqui já, ó, ela está somente aderida com 2 anticorpos com 2 fluorocromos diferentes. As técnicas de citometria evoluíram muito e revolucionou a imunologia, né? Hoje a gente sabe que a gente tem aí vários linfócitos TCD4, né, os generais do sistema imune. Nós temos diferentes linfócitos TCD8, inclusive. Nós temos vários tipos, 3 tipos de monócitos e assim por diante. Né? Diferentes células regulatórias, as induzíveis, a não induzível. Essa citometria tem evoluído a tal ponto que hoje tem laboratórios que conseguem capturar até 18 cores diferentes. Não necessariamente eles vão ter 18 detectores, tá? Porque cada detector aqui ele pode estar numa faixa, ele pode capturar uma faixa de luz. Então, num detector, dependendo do fluorocromo, ele pode capturar, por exemplo, uma cor no início dessa faixa dele e um outro fluorocromo numa outra faixa, numa outra cor, mas no final da faixa dele. Isso vai depender também do pesquisador, da capacidade que ele tem, ou do técnico de laboratório, né, especialista, da capacidade que ele tem de fazer essa compensação que a gente chama, né, esse ajuste no equipamento. Mas vejam que interessante, 18 cores diferentes, ou seja, só olhando cores, mais tamanho e granulosidade, você teria ali então 20 parâmetros numa única célula. Olha o quanto que poderia, né, que pode vir, aí vai com certeza nos mostrar os tipos de células que nós temos. Nós temos visto isso na imunologia, né, pessoal? Que o tipo de célula faz toda a diferença, o fenótipo celular. Aqui nós temos, eu vou mostrar para vocês, uns ajustes que a gente faz, né? Então aqui nós temos long pass, short pass, band pass e diachronic mirror. O que é isso, professor? Ó, esse long pass só passa ondas de comprimento acima da configurada, né, do configurado. Então, por exemplo, eu quero que passe só acima de 500, né? Então vai passar só acima de 500. Esse próximo aqui só passa abaixo, então só abaixo de 560 nanômetros. Esse aqui que é o mais utilizado, que a gente vai configurar uma faixa, tá? Por exemplo, eu coloco 630 mais ou menos 15, então vai 615 até 645, o detector vai estar lendo naquela faixa a intensidade de luz que está indo para aquele detector, né? Aqui nós temos o filtro espelho, parte da luz segue em frente, parte é desviada em 90 graus, que eu já tinha mostrado para vocês lá para cima, né? Então olha aqui que eu estava falando para vocês, eu quero que vocês foquem aqui. Lá nos meus detectores eu posso ajustar no computador, tá? Que ele leia, por exemplo, em 585 mais ou menos 15. Então ele vai ler de 570 até 600. E aí isso pode... aqui está vocês não estão conseguindo ver direitinho, não sei, mas aqui nós temos um fluorocromo emitindo luz numa certa faixa, né?
Então, aqui está o pico que eu vou mostrar melhor para vocês. Ó. Então aqui, quando a gente faz esse bandpass filter, usa esse ajuste de bandpass, eu estou querendo captar exatamente onde o fluorocromo específico está emitindo maior quantidade de luz, porque ele emite desde aqui até 640, 680, né? Tá aqui, né? Então, eu não quero captar isso aqui, eu quero captar onde ele emite mais, tá, pessoal? A gente vai poder verificar, ó, aqui, ó, tá um ajuste aqui de 21, ou seja, 585 menos 21 e mais 21. Então, de 564 a 606, ele vai captar toda a luz aqui naquele detector de um fluorocromo específico. Aqui é só mostrando como que o equipamento funciona, não interessa muito aqui na graduação. E na pós-graduação também, só se for em engenharia biomédica ou engenharia mecatrônica, alguma coisa assim, né? Então veja bem, um equipamento aí, ele tem 3 lasers, ok? Ele tem 488, 405 e 635, que a gente chama de azul, violeta e vermelho. E eles vão emitir uma luz muito forte, que vai ser polarizada então, né? Retinha. Vai passar aqui ao mesmo tempo em todas as células que vão passar a 1000, 3000, 10.000 eventos que a gente chama, né? Que é cada célulazinha dessa aqui ou cada, depois eu vou explicar para vocês, ou cada outro evento que passe aqui, uma bead, por exemplo, né? Então ele vai conseguir fazer essa parte, né? Então ele vai conseguir aqui ler cada célula individualmente. Vai excitar essa célula, cada um desses lasers vão excitar essas células aqui individualmente, tá? E vão ser lidos aqui nos detectores e os sinais vão ser transmitidos ao computador para que eu possa verificar ali e quantificar cada tipo de célula que eu quero. Ok? Lembra que eu tinha falado para vocês? Então o laser do citômetro ele emite uma luz muito forte. Se for naquela faixa de excitação do fluorocromo, que é esse aqui que está conjugado ao anticorpo, ele absorve a luz, ele se excita e aí ele emite. Então ele vai emitir calor e ele vai emitir luz. Então ele vai sempre é assim, ó, o comprimento de onda de menor, vamos dizer assim, tá? Ele vai ter mais energia. Então quando ele for emitir, ele vai perder parte dessa energia em calor, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e vai emitir uma luz numa faixa de nanômetro maior, tá? Então aqui a gente tem, só para finalizar, laser do citômetro, fluorocromo absorvendo energia e fluorocromo emitindo energia. Ok, pessoal? Aqui está, ó. Aqui eu excitei com um laser a fase, né, de total excitação, e aqui ele começa a perder energia na forma de calor, e aqui ele começa a perder energia na forma de emissão de luz. Ok? Aqui nós estamos fazendo então o bandpass filter, né, aquela bandpass lá, que é aquela faixa, né, o pico, analisando. Esse fluorocromo específico ele tem um pico máximo em tantos nanômetros. Então eu vou lá, quando a gente compra o anticorpo, a gente tem que também, né, tem uma técnica, um técnico de laboratório específico na empresa que vai ajudar o pesquisador ou o técnico de laboratório a analisar qual fluorocromo seria interessante para qual anticorpo, né? Porque às vezes eu vou marcar uma célula com 10 anticorpos, então eu não posso pegar um anticorpo que vai ser grudado, por exemplo, na proteína CD3, colocar um mesmo fluorocromo que vai no anticorpo CD45, ok? Porque senão não vai ter diferença. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? O tipo de fluorocromo que vai emitir luz numa faixa determinada tem que ser colocado, não pode ser repetido esse tipo na mesma célula, porque senão
não vai conseguir fenotipar aquela célula corretamente, tá? E aqui então está sendo feito aquelas faixas de leitura, né? Geralmente coincidindo com o máximo aqui de emissão de luz de um fluorocromo, tá bom, pessoal? Então você tem aqui, ó, vários tipos de fluorocromos. Aqui eu vou mostrar só alguns para vocês, tá? De empresas diferentes, inclusive. Então nós temos aqui o fluorocromo, nós temos aqui o laser, né? O laser, tipo de laser, tem vários tipos. O que a gente tem no laboratório, por exemplo, é esse laser azul, desculpa, esse violeta, esse azul e esse vermelho aqui, tá? 635, igual tá ali nos slides anteriores. Aqui a absorvância máxima e a emissão máxima. Quem que emite mesmo? O fluorocromo. Então aqui, ó, o fluorocromo foi excitado a 405 e ele está emitindo 421, tá? Esse daqui foi excitado a 405, mas ele está emitindo em 441, ou em 541. Esse aqui em 519, esse aqui em 647, 665 e assim por diante, né? Por exemplo, aqui tem esse, ó, 661 e 665. A emissão dos dois é idêntica. Embora o laser, talvez, né? Deixa eu ver esse laser aqui. O laser também pode ser o mesmo. Então eu tenho que ter cuidado, por exemplo, eu não posso pegar dois anticorpos para tentar fenotipar uma célula. Aqui eu coloquei dois diferentes fluorocromos, mas eles vão ter picos semelhantes, então não pode também, tá? Porque senão na hora de leitura vai dar problema, não vou conseguir diferenciar se aquela luz está vindo do fluorocromo APC ou se aquela luz está vindo do fluorocromo Alexa Fluor 647. Ok, pessoal? E assim por diante. Aqui é a luz, né? A luz que está sendo emitida. Nós temos também fluorocromos que emitem luz em infravermelho. Ok? Os equipamentos convencionais não têm esse tipo de detector aqui. Mas tem equipamentos que têm esse detector aqui, então é interessante. Então a mesma coisa aqui, estou mostrando para vocês diferentes tipos de fluorocromos, quais que são os lasers, né, que eles precisam, que eles vão ser excitados e qual que é a faixa aqui de emissão de luz desse fluorocromo. Aqui é a compensação, né? Nós temos dois fluorocromos que são semelhantes, só que eles estão aqui, esse tem um pico um pouco antes, nanômetro, e esse tem um pico um pouco depois. Tá vendo aqui que esse aqui interfere nesse, e esse aqui também interfere, o A interfere no B e o B interfere no A. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele bandpass, eu vou colocar uma faixa mais restrita para que eu possa ler quase que exclusivamente a luz em maior intensidade do A e quase que exclusivamente, vai ter um pouquinho aqui de interferência do A e aqui um pouquinho de interferência do B, mas em grande parte não vai ter. Se eu pegasse esse aqui e fosse até o final, para ela tentar ler o A inteiro, o que iria acontecer? Eu também iria ler o B, né? E isso aí ia me ocasionar erro, então não pode. Tá, pessoal? Então essa compensação, o técnico de laboratório ou o pesquisador que está manejando o citômetro, ele tem que fazer essa compensação. Aqui nós temos um laser citando dois fluorocromos diferentes, né? E aí vocês vão ver que, por exemplo, esse RPE, ele tem aqui um pouco de citação nessa faixa que é congruente um pouquinho com o Alexa Fluor 488, né? Mas depois ele tem uma grande emissão de luz numa outra faixa. Então o que o pesquisador vai fazer? Ele vai fazer aquele bandpass para poder ler e ter o mínimo possível, né, de leitura errônea. Então ele vai ler nessa faixa aqui de 530 aproximadamente e nessa outra faixa que ele vai ler o RPE, né, em 585. E aí ele vai conseguir reduzir o ruído, que a gente chama, né? Então ele vai conseguir reduzir aqui o sinal que não deveria ser captado por um outro fluorocromo,
Professor, mas e aí? Olha que legal. Agora nós vamos começar a verificar. Esse artigo aqui eu peguei o mesmo porque vocês já viram ele lá em outras aulas, né? Então eu peguei exatamente o mesmo artigo. Exercício agudo mobiliza linfócito TCD8 positivo, que exibe um fenótipo efetor de memória. Então, esse pessoal aqui desse paper, desse artigo, eles fizeram análise tanto de CD4 quanto de CD8. Aqui eu vou mostrar para vocês exclusivamente a parte que eles colocaram na figura de CD8, tá? Então, qual que foi o primeiro passo? O primeiro passo eles tinham lá, né? A gente tem que triar, a gente fala assim, né? Então nós vamos ter que triar. Aqui nós temos CD3 e aqui que é marcador de linfócito T e aqui de CD8. Né? Então, quer dizer o seguinte, quanto mais próximo desse lado aqui, pessoal, então o eixo X e eixo Y. O que quer dizer isso? Que aqui são células que têm pouco CD8 e pouco CD3. Aqui são células que têm muito CD3, mas têm pouco CD8. Aqui são células que têm muito CD8, mas não tem quase CD3. E aqui é o que eu estou procurando, que são linfócitos citolíticos, né? São os linfócitos que têm CD8 e que têm CD3. Ok, pessoal? Então estou procurando isso. Professor, o que é esse númerozinho aqui, 24.88? Esse gate aqui, literalmente eu venho com o mouse e seleciono lá, né? Eu clico e puxo, o mouse vai fazer esse quadradinho que a gente chama de gate. Então, isso aqui significa que 24,88% das células que estão sendo lidas naquele momento estão nesse gate aqui. Aqui eu separei para vocês, ó. Se eu pegar aqui então, aqui tem um marcador CD27 e aqui CD45RA, tá? Então, se eu pegar aqui então, ó, tem células, 36,89% das células estão sendo marcadas com CD45RA, mas quase não tem CD27. 7,79% das células não tem nenhum dos dois marcadores. 18,46% das células tem CD27, mas não tem CD45RA. E 36,86% das células tem os dois marcadores, que é esse gate aqui separando, tá bom? Então, aqui nesse estudo, não sei se vocês lembram, eles pegaram antes de fazer exercício, aí colocaram as pessoas para exercitar, né, e até 2 horas depois coletaram o sangue de novo para ir lá e fenotipar as células. Ok? Então vamos ver aqui. Aqui é o gating. Lembram-se disso, tá? Então vamos ver aqui. Eles fizeram essa comparação. Aqui, nesse gate correspondente a esse aqui, agora passou para 47,25%. Antes tinha 36,39%. Esse aqui diminuiu a porcentagem, 27,86%. Antes ele tinha 36,86%. Esse aqui também diminuiu a porcentagem, 15,93%. Antes ele tinha 18,46%. E esse aqui, ó, ele aumentou a porcentagem para 8,96%. Tá? Primeiro ponto. Parece pouco, né? De 7,79 para 8,96. Aumentou só 1,2 aproximadamente. Mas não é pouco. Esse 1,2, se você fizer a porcentagem da porcentagem aqui, ele vai corresponder a uns 15, 20% das células daqui, ó. Tá? De 7,79 para ele passar para 8,96, ele aumentou ao todo 1,2, mas se você comparar ele com ele mesmo, vai dar uns 15, 20% desse tipo de célula aqui. Então aumentou muito o número de células, desse tipo de célula, né? Esse aqui, idem, ó, ele passou de 36,89 para 47,25. Então parece pouco, ele aumentou só, vamos dizer aqui, 11%, né? Um pouco menos de 11%. Então o que acontece? Parece pouco, mas se você pegar, por exemplo, 10% de 36,89, isso aqui vai gerar em torno de quase 30%. Daqui para cá ele aumentou entre 25% e 30%. Quer dizer, aumentou muito o número de células aqui. E esses aqui reduziram, né, substancialmente. Entender essa parte? Olha que legal. Aqui nesse paper, então, só para lembrar a vocês, os pesquisadores estavam preocupados, eles estavam procurando esses dois tipos de células aqui,
Tá? Quem são essas células aqui? Essa célula aqui, ó, a efetora de memória, como que eu sei que é ela, professor, efetora de memória? Tá aqui, ó. Essas efetoras de memória são células que quase não têm, né, elas estão aqui, ó, relacionadas, tá vendo? Quase não tem CD27 ou CD62 ou CCR7 e quase não tem também CD45, tá? Efetoras de memória. E essas daqui são as efetoras, aqui os autores chamam de RAEM, mas elas são as células efetoras propriamente ditas, CD8. São aquelas que estão lá nos tecidos, tá, pessoal? Elas estão lá nos tecidos, procurando essa aqui de memória e essa aqui é efetora, né? Ela veio dessa de memória, essa de memória se diferenciou em efetora de memória, e pode perceber que essa célula aqui, então, essa aqui é que vai procurar, por exemplo, um câncer, vai procurar uma célula infectada por um vírus, né? Então, aqui, nesse caso, o que foi a conclusão? Com o exercício físico, logo após o exercício físico, você tem uma maior vigilância de tecidos, porque quem faz a vigilância? Esses dois tipos de células aqui, ó, efetora de memória e essa efetora, tá? Essa célula aqui, ela está aqui embaixo, a NA, é a naive, não sei se vocês lembram. Essa célula aqui, ela fica exclusivamente nos órgãos, nos linfonodos, né, e linfa. Ela não vai para o tecido. E essa central de memória, ela recebe esse nome porque ela fica nos órgãos secundários, seja baço ou linfonodo. Ela também não vai para o tecido. Então, como que uma célula CD8, seja naive ou central de memória, conseguiria fazer vigilância em tecido? Não consegue. Logo após o exercício, vocês vão ver que diminuiu justamente esses dois tipos aqui, que ficam em central, né? E aumentou proporcionalmente esses dois tipos aqui, que ficam na periferia. Eu esqueci de falar para vocês, mas de forma geral, não está sendo mostrado aqui, porque, né, nessa aula aqui é de citometria, mas aqui nós estamos falando em porcentagem. Logo após o exercício, aumenta o número de leucócitos na corrente sanguínea. Então, aqui, além de ter aumentado a porcentagem dessas células, aumentou muito o número de células que vigiam os tecidos logo após um exercício moderado, por exemplo. Tá? Isso aqui é muito interessante. Na educação física é interessante, na medicina é interessante por causa de várias transplantes aí de células, né, no sangue. Então é interessante porque eles estão começando a utilizar exercício físico para coletar essas células para depois transplantar ou na própria pessoa ou num terceiro que tenha compatibilidade HLA, como eu disse na última aula de imunidade adquirida. Tá? Outro achado deles aqui também foi feito por citometria de fluxo, né? Eles colocavam marcadores, e um dos marcadores principais aqui de células NK é esse CD56-DIN. O Bright é porque tem muito, são geralmente células regulatórias. O CD56-DIN é que tem pouco ou tem médio, mas ele não tem muito. São as células citolíticas. Então, assim como aumentou o número de células citolíticas aqui, ó, né, para CD8 positivos, que são essas células aqui, as citolíticas, esses dois tipos de células, efetora de memória e efetora, aumentou também enormemente a quantidade de células CD56-DIN NK na periferia, que é onde elas ficam nos tecidos também. Então, a imunovigilância, né? Olha que interessante, né, pessoal? Agora vamos lá, nós vamos falar um pouquinho de sorting. E se eu quiser separar uma célula específica para fazer estudos no laboratório com ela, posso? A gente já viu que pode, né, pessoal? Lembra daquele artigo que foi separado células que estão na corrente sanguínea para que fossem estimuladas em laboratório, para depois ser transplantadas de novo no paciente, para combater câncer, por exemplo, ou para combater vírus, porque logo após o tratamento de câncer, a pessoa recebe imunossupressores. E aí ela baixa muito a quantidade de células, né? E aí vocês lembram daquela última aula
que eu tinha falado para vocês de imunidade adquirida, de, por exemplo, CD34, etc., né? Como que eles fizeram aquilo lá? Como que eles separaram exatamente as células que eles queriam, né? Ou se ele quiser separar exatamente somente NK, ou se ele quiserem separar exclusivamente CD8. Tem um equipamento que ele pode vir junto, acoplado a um citômetro, tá? Ou ele pode vir separado, é um equipamento à parte do citômetro, mas ele usa o mesmo princípio. A diferença é que esse equipamento, olha que top, pessoal, ele separa a célula que eu determinar que ele separe para mim em tubinhos, tá? Então, se eu falar para ele que eu quero os tipos lá de células específicas, ou eu quero um CD8 regulatório, ele, se eu tiver a marcação correta, ele vai separar exatamente os CD8 regulatórios para mim num tubinho. Olha que legal, né? To sort em inglês é escolher, separar, ordenar, por isso que fala-se sorting, ok? Então é uma escolha, uma separação, uma ordenação daquilo. Então, se por exemplo eu quiser fazer uma separação de células de um paciente para ver se ele reage contra, e vou lá e igual aquele artigo que a gente apresentou para vocês, né? Vou lá, capturo células de um paciente, coloco junto com células tumorais e vejo se aquela célula reage contra aquele tumor, por exemplo, né? Eu posso então fazer o crescimento específico daquela célula e depois injetar no paciente. Ou, por exemplo, eu quero saber se algum fármaco, eu posso separar uma célula de linfoma no sangue de uma pessoa. Aí eu vou verificar se algum fármaco faz a parada, né, do crescimento, da replicação dessa célula cancerígena. Então eu posso, como está no sangue, separar aquela célula cancerígena daquela pessoa e testar vários fármacos em laboratório para ver se vai fazer, né, pode matar aquela célula ou parar, fazer com que ela pare de se replicar e assim por diante. CBA é Cytometric Bead Array System, sistema citométrico de arranjo, tá? Então olha só, vocês lembram do ELISA? Aqui nós vamos ter, o que é uma bead? Se fosse traduzir, o Google Tradutor traduz como miçanga, né? Uma bolinha pequenininha, ok? Então eu posso conjugar essa bead com anticorpos. E aí ela pode, por exemplo, esses anticorpos podem se grudar numa determinada proteína que eu quero, esses anticorpos monoclonais, tá? Aqui então, essa bead junto com os anticorpos vão capturar aquela proteína que eu quero. E aí eu coloco um outro anticorpo ante essa proteína marcado com fluorocromo. Quando isso aqui passar lá, essa bead tem que ter um tamanho mínimo, né, para que o citômetro, grande parte dos citômetros funciona somente acima de 1 micrômetro. Então ela tem que ter, se um citômetro funciona somente acima de 1 micrômetro, ela tem que ter 1 micrômetro pelo menos, né? O que vai acontecer? Quando passar lá, então vai conseguir ser excitado, vai excitar o fluorocromo que está aqui nesse anticorpo e vai me dar uma leitura, igualzinho se fosse uma célula, mas aqui está dando uma leitura de uma proteína que eu capturei com essa bead aqui e depois eu marquei essa proteína com um anticorpo monoclonal ligado a um fluorocromo. Não é legal? E se eu quiser quantificar algo com muito menos de 1 micrômetro, né? Igual eu falei ali para vocês, aquela proteína tem muito menos de 1 micrômetro. Mas se for dentro, eu posso quantificar também dentro, professor? Posso. Aí quando for dentro de uma célula, né? Eu vou ter que colocar, no caso essa célula, eu vou ter que colocar alguma substância que permeabilize, então o anticorpo vai entrar lá dentro da célula para marcar, tá? Então eu posso sim, mas o melhor exemplo para muito menos de 1 micrômetro são proteínas solúveis e não dentro de célula, mas eu também posso marcar dentro de uma célula com essas beads, ok, pessoal? Então imagina, eu tenho diferentes tipos de beads. Até a última vez que eu estava acompanhando, né, a indústria está fabricando vários tipos de beads. Por quê?
Lembra que tem tamanho e granulosidade? 2 parâmetros básicos? Então, simplesmente se eu marcar uma proteína com uma BID, né, de 1 micrômetro, aqui eu consegui capturar a proteína com uma BID de 1 micrômetro, e uma outra sem precisar usar o fluorocromo, e marcar, né, pegar uma outra BID de 5 micrômetros, por exemplo, e conseguir marcar essa BID, né, conjugar essa BID com outro anticorpo para pegar uma segunda proteína, só com o tamanho e granulosidade, no caso ali só o tamanho, eu já consigo pegar 2 proteínas diferentes sem precisar de um fluorocromo. Porque na hora que eu for fazer a leitura, né, lembram lá que tem a granulosidade? Se eu tenho uma BID de 1 micrômetro, uma BID de 5 micrômetros, eu posso ir lá e pedir para contar naquele gate somente o que tiver 1 micrômetro. Olha que interessante, né? Ou ir lá naquele gate de 5 micrômetros e pedir para quantificar somente o que tem 5 micrômetros. Eles estavam estimando que vai se conseguir fazer mais de 100 parâmetros usando essas BIDs aqui ao mesmo tempo. Ou seja, se eu quiser pegar 100 proteínas ao mesmo tempo, solúveis, ou parâmetros dentro de célula, eu vou poder fazê-lo. Tá? Então, mas as proteínas solúveis são mais factíveis, né? Então eu vou poder fazê-lo. Não é muito legal? Imagina você então injetar uma droga, você tem lá linfócitos ou células cancerígenas, eu injeto uma droga, espero 10 minutos, 1 hora, sei lá, injeto uma solução de parada de reação, né, que paralisa tudo que está acontecendo ali, então tudo que está acontecendo ali for parado, então a célula para de produzir proteína, para de funcionar, etc. Vou lá e faço a leitura. E eu vou conseguir então ter uma proteômica, vamos dizer assim, em tempo real. Eu vou conseguir saber, por exemplo, aquele fármaco, qual foi as proteínas que aquele fármaco estimulou naquelas células específicas, né? Eu posso ter feito essa técnica aqui, pessoal. Eu posso ter feito um sorting de uma célula cancerígena específica, né? Fui lá nessa célula, coloquei um fármaco, coloquei uma solução de parada depois de X horas ou X minutos, e aí a célula para de fabricar proteína. Eu vou lá e coloco um monte de BIDs ligadas com anticorpos, 100 BIDs, por exemplo, ligadas com anticorpos diferentes, para verificar se naquele composto ali qual é a concentração daquelas proteínas. Cada uma dessas BIDs conjugadas com anticorpos, por exemplo, pode pegar uma proteína diferente. Então eu vou conseguir saber o que aquele fármaco está fazendo frente àquela célula cancerígena, né? Olha que legal. Além disso, eu esqueci de dizer aqui para vocês, né? Lembram dos tipos de ELISA? Olha aqui, eu posso usar também anticorpo conjugado com fluorocromo. Essa BID capturou, então, como eu falei num slide para trás, né? Capturou uma proteína, aí eu jogo lá um anticorpo com fluorocromo que se gruda na proteína. E aí, então, eu vou emitir luz, e aí com isso eu vou ter, então, eu posso ler uma proteína conjugada com uma BID em tempo real aí, né? E saber quanto de proteína vai ter ali aproximadamente. Então aqui para finalizar, nós temos vários tipos aqui de anticorpos antes essas proteínas aqui, então eu posso quantificar essas proteínas aqui, né? E aí eu vou ter aqui então o código da fabricante, no caso aqui é a BD, a unidade em massa, aqui eu vou ter a unidade internacional dos valores, né, etc. Isso aqui não interessa muito, mas é só para falar para vocês que é difícil até para nós pesquisadores, quando a gente vai fazer isso aqui, só um pesquisador que tem muita experiência, ele consegue fazer sozinho, geralmente a gente precisa da ajuda, né, para fazer fenotipagem de célula, por exemplo, a gente precisa da ajuda do fabricante, do técnico do fabricante, para ele nos ajudar a montar ali quais anticorpos, eu tenho 10 anticorpos que eu quero para fenotipar uma célula,
quais são os parâmetros, quais são os anticorpos com os fluorocromos conjugados. Então, isso aí para facilitar na hora de fazer o bandpass, né? Para não ter erro em leituras, ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.